Olá pessoal, meu nome é Tereza, sou acadêmica de medicina da UFSPA, faço parte da LINX e hoje então eu trago mais uma aula da nossa revisão de neuroanatomia. O tema então que eu vou abordar com vocês hoje é sobre o tronco encefálico, a parte da ponte. O roteiro da aula vai ser basicamente então a anatomia macroscópica da ponte, os nervos cranianos correlacionados com a ponte, as estruturas da ponte e as correlações clínicas. Então, começando com a anatomia macroscópica, vamos então localizar primeiro onde está a ponte. Então, a ponte ela está entre o bulbo e o mesencéfalo, então também ventral ao cerebelo, ou seja, o cerebelo está atrás da ponte e a ponte está na frente. E também a ponte, então, ela está sobre o osso occipital, no dorso da célula túrcica e do osso esfenoide, que é esse daqui. Então, a célula túrcica está aqui e o osso esfenoide. Agora, sobre a macroscopia específica da ponte, a gente pode dividir a ponte em uma parte ventral e uma parte dorsal. A parte ventral, então, a gente vai encontrar as estrias transversais, que vão formar juntamente, então, o pedúnculo cerebral médio, que vai penetrar o cerebelo, e a gente pode encontrar também o sulco basilar, na região ventral, que vai, então, percorrer a artéria basilar, que vai irrigar toda a fossa posterior. E na parte dorsal, então, a gente sabe que a ponte, então, ela vai formar o assoalho do quarto ventrículo. Então, eu trouxe algumas imagens para a gente conseguir identificar isso melhor. Então, aqui está a ponte, né, entre o bulbo e o mesencéfalo. E a gente pode ver, então, aqui aquelas estrias transversais, né, que vão formar junto o pedúnculo cerebelar médio. E além disso, então, aqui a gente também encontra o sulco basilar, que aqui não está desenhado a artéria, mas a artéria vai passar por aqui e vai emitir ramos, que então vai irrigar toda essa fossa posterior. E a parte dorsal, então, a gente pode ver, ó, aqui tá a ponte, né? Aqui tá o cerebelo e aqui tá o quarto ventrículo. E o assoalho do quarto ventrículo é formado por quem? Pela ponte. Então, agora falando dos nervos cranianos que estão relacionados com a ponte, a gente vai falar primeiro, então, do nervo trigêmeo. Então, o nervo trigêmeo, ele sai da ponte em si, assim, no meio dela. A gente tá vendo, então, aqui, dos dois lados, o nervo trigêmeo, ele tem duas raízes. Tem uma raiz maior, que é essa sensitiva, e uma raiz menor, que é motora. A gente pode ver aqui também no desenho, tem uma partezinha maior e uma partezinha menor. E eu acho que dá para meio que correlacionar com a região, né? A região que cada ramo vai irrigar, inervar. Porque o ramo sensitivo, ela vai inervar toda a tua face. Toda a nossa face, a sensibilidade da nossa face, ela é inervada pelo nervo trigêmeo. Já a parte motora, ela inerva, então, os músculos da mastigação, que são em menor quantidade. E o nervo trigêmeo, ele também é relacionado com a neurologia do trigêmeo, que a gente vai ver ali no final das correlações clínicas. Agora, então, sobre os outros nervos cranianos da ponte, os outros não são que nem o nervo trigêmeo que sai da ponte, dela mesma, assim, no meio dela, eles saem do sulco bulbo pontino, ou seja, nessa transição do bulbo para a ponte. Então, a gente pode ver aqui, esse seria, então, o sulco bulbo pontino, e de medial para lateral, a gente vai ver, então, o nervo abducente, nervo facial, o nervo intermediário, que seria o ramo sensitivo do facial, e o nervo vestíbulo coclear. E aqui é interessante relembrar que existe a síndrome ângulo-cerebelar, que seria desse ponto ângulo-cerebelar, por causa da proximidade da emergência do nervo facial do vestíbulo coclear. Então, quando tu tem um tumor que comprime essa região, tu pode ter, então, lesar esses dois nervos juntos. Daí seria a característica da síndrome ângulo-cerebelar. Agora, então, falando das estruturas da ponte, essa parte ela parece mais assustadora, assim, mas não é nada de... não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, a gente pode ver que a estrutura da ponte, ela também pode ser dividida em base e tegmentos, que seria a parte ventral e a dorsal, e o limite, né, entre as duas seria na mesma região do lemnisco medial, aqui,
Para frente, então, vai ser a base, a região ventral, e para trás seria, então, a região dorsal, o tegmento. Quais são as estruturas, então, que compõem cada parte, né? Na base da ponte, a gente vai encontrar, então, as fibras longitudinais, as fibras transversais e os núcleos pontinos. Já no tegmento, a gente vai ver as fibras ascendentes, descendentes e transversais. Isso eu não vou falar aqui, porque vai estar contido na aula das vias, a substância cinzenta e a formação reticular. Então, na base da ponte, então, como eu falei, tem as fibras longitudinais, que vão ser compostas pelos tratos córtico-espinal, córtico-nuclear e córtico-pontino. E como que a gente entende mais ou menos isso? É sempre da onde da origem para onde vai. Então, sai do córtex para a medula, sai do córtex para os núcleos, sai do córtex para os núcleos pontinos, que seriam esses núcleos pontinos. E o que são núcleos, né? Núcleos são os aglomerados dos corpos celulares, né? Então, esses aglomerados de neurônios pontinos vão liberar seus axônios, que são essas fibras transversais, né, dos núcleos pontinos, que vão formar, então, o pedúnculo cerebelar médio. E aqui, então, para enxergar bem o que eu estou falando e não ficar um negócio abstrato, a gente pode encontrar, então, aqui o corpo trapezoide leminisco medial, que vão separar, então, em tegmento e ponte, tegmento e base. Então, aqui na base, a gente vai encontrar as fibras transversais, os núcleos da ponte e os tratos, os três tratos, o córtico espinal, córtico nuclear e córtico pontino. E na parte, então, agora, sobre o tegmento, a gente vai ver, então, a substância cinzenta, que vai ser os núcleos. Os núcleos, então, como a gente viu ali na frente que os nervos cranianos que emergem da ponte são trigêmeo, abducente, facial e vestíbulo coclear, são esses núcleos que vão estar na ponte. Então, o núcleo do nervo trigêmeo, a gente falou ali anteriormente, ela tem uma parte sensitiva e outra parte motora. A sensitiva, então, ela vai ser responsável pela sensibilidade somática. O que é isso? Tem uma aula que eu dei também, que a gente fala sobre isso. Ela vai formar o lemnisco trigeminal. E tem a parte motora, que vai inervar, então, os músculos da mastigação, como masseter, pterigoides. Os outros núcleos, né? Então, tem o núcleo do nervo abducente e do facial. E por que eles estão juntos, né? É bem legal pensar nessa parte, porque onde elas emergem, naquela fotografia, naquela imagem da macroscopia, a gente vê que parece que o nervo facial está mais próximo do nervo vestíbulo coclear, né? Mas nos núcleos, o nervo facial está mais próximo do nervo abducente. Tanto que as fibras delas vão contornar o nervo abducente, formando, então, o colículo facial e esse joelho interno do nervo facial. Então, quando tem uma lesão de algum desses nervos, dos núcleos, né, normalmente tem uma lesão conjunta, os dois vão ser lesados juntamente. E agora, do nervo vestíbulo coclear, ele tem então uma parte coclear que seria da via da audição, que vai formar o lemnisco lateral e vai se relacionar com o núcleo olivar superior. Isso é importante sempre lembrar que o núcleo olivar superior é da audição e o inferior é da visão. E tem a outra parte que seria dos núcleos vestibulares, que está mais relacionado ao equilíbrio. Então, aqui, para a gente enxergar onde é que estão esses núcleos, então, primeiro, o núcleo do nervo trigêmeo tem o núcleo motor, que está separado do sensorial. A gente pode ver que o sensorial, ele percorre quase todo o tronco, né, do mesencéfalo, ponte até o bulbo. E daí depois, então, a gente vê o nervo do núcleo do nervo abducente, que tá aqui, super próximo do facial, né? E enquanto o coclear, vestíbulo coclear, ele tá mais, então, aqui lateralizado, e o vestibular tem uma região maior aqui. Agora, então, sobre as formações reticulares, a gente esquece delas, mas elas são muito importantes, então, elas são formadas principalmente pelo locus coeruleus e os núcleos da Haffner.
Os lóculos cerúleos, então, eles são compostos por neurônios ricos em noradrenalina, já os núcleos da RAF são por neurônios ricos em serotonina. E esses dois neurotransmissores, eles são de extrema importância para a modulação da atividade do córtex cerebral. Então, a gente meio que não pode esquecer deles. E aqui eu deixei para vocês um esqueminha que eu tinha feito para minha época da prova. E vocês podem usar, porque eu achei melhor, assim, para identificar o que é, como cada coisa é composta, assim. Fica melhor para entender, eu achei. Se puder ajudar vocês. E agora, então, das correlações clínicas, eu vou falar, então, de cada nervo. Então, no nervo trigêmeo, quando tu tem uma lesão direto do nervo, tu pode ter, então, uma lesão da parte da sensibilidade, tu vai ter, então, uma alteração da sensibilidade da face, né? E dependente do ramo que tu lesionar, tu vai perder a sensibilidade de tal região. Então, aqui está bem identificado, então, o nervo oftálmico, o primeiro ramo, o segundo, então, o maxilar e o terceiro, mandibular. E também tu pode lesionar a parte motora, que daí tu teria uma alteração da motricidade na musculatura da mastigação, que seria o músculo masseter, os pterigoides, e agora, então, a parte da neuralgia do trigêmeo, que eu falei ali antes, ela acontece normalmente por malformação vascular ou trauma, e ela acomete normalmente os ramos V2 e V3. E acontece principalmente quando tem um gatilho, que pode ser tomar uma água, escovar os dentes, e ela começa essa dor que as pessoas que já tiveram dizem que é uma dor muito, muito forte, que ninguém nunca ia querer na vida. Agora, então, numa lesão do nervo abducente, a gente sabe que o nervo abducente, ele inerva a musculatura extrínseca do olho, né, que seria o reto lateral, então que puxa o olho para o lado. Então, quando tu tem uma lesão do músculo que puxa o olho para o lado, o olho desvia para o meio. Então, tem esse desvio medial quando tu tem uma lesão do nervo abducente. Já quando tu tem uma lesão do nervo facial, tu tem uma coisa chamada paralisia de Bell. A paralisia de Bell, ela pode ser dividida em central ou periférica. É interessante ver isso porque quando tu tem uma lesão central, tu vai ter um acometimento somente do terço inferior da sua face. Isso acontece porque as fibras que compõem o nervo facial, elas são cruzadas. Então, mesmo que tu lesione o núcleo, o centro dela, a parte superior, o terço superior da face, ela ainda pode ser inervada pelo lado do lado que